Uma pessoa do São Paulo me assegurou que Hernan Crespo está louco para voltar ao tricolor, que gostaria de fechar com o São Paulo após essas decisões. Não bastasse o recado que chegou via empresários... Não é bom treinador? Manda embora. Ó, contratamos errado, não deu certo. Mas o que tá acontecendo? Vai esperar então perder 3 jogos pra mandar embora, porque aí a internet vai mandar ele embora, é isso? Independente do resultado contra o Cobressal, mas é claro que a diretoria vai analisar jogo a jogo o desempenho do time para saber sobre o futuro do técnico Thiago Carpini. Em relação à torcida... Ele não tem advogado de defesa na direção, ele tem que mostrar, colocar peças no tabuleiro, né? Esses 20 dias você fez o quê? Churrasco no CT? Tempo pra treinar você teve, eu sou incompetente. Então se você não aproveitou o tempo que você teve depois dessa eliminação vergonhosa pro Novo Horizontino, você que vai pro quinto do inferno. Fala, torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar a sexta-feira acompanhando as informações, as notícias do Tricolor. São Paulo que segue a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Vamos ver aqui também a mídia falando sobre o trabalho do Thiago Carpini, a situação do treinador que está pressionado, muita gente, muitos torcedores pedindo a saída do Carpini, mas ele ganhou uma sobrevida com a vitória diante do Cobressal, né, no Morumbi, uma vitória importante que dá um pouco mais de tranquilidade. Vamos ver aqui as últimas informações do Tricolor. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Já chega deixando aquele like para fortalecer nosso trabalho. Se não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve. Você vai estar recebendo em primeira mão todas as notícias, todas as informações do São Paulo. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O que tá acontecendo, gente? Por que tá acontecendo isso? Qual é a parada? A assessoria de imprensa do São Paulo não vai ajudar esse menino? As pessoas que trabalham? Não é possível, o que é isso? Ele não tem vida longa no São Paulo. Não. Sabe por quê? Não tem? Porque o clima já é tão ruim, que ele mesmo vai pedir pra ir embora. Se eu fosse ele, eu não pediria. Fazia igual o Rogério Ceni. Os caras pagar a multa. Como teve que pagar, né, Leco? 5 milhões do jogo que o Rogério Ceni fez contra o Santos, né? Pra dar o tempo da multa, né? Pô, fazer isso com o Thiago Carpini não serve. Tudo bem, cara. Olha, erramos, pá, tá tudo certo. Mas fazer essa campanha... Paulo do Vale, você que estava no Morumbi. Eu nunca vi algo parecido recentemente, assim, nos últimos anos do futebol. Um treinador cair tão Você rapidamente tem uma ideia? Em desgraça. Pô, o cara ganhou a Supercopa. Sim, quebrou o tabu na O cara quebrou o tabu, tem 72% de aproveitamento. Eu queria saber, o que tá acontecendo? O Lucas, quantos gols tem no São Paulo? 4. Isso. 4 gols. Caleri, 4 no ano. Mas é só o Carpini? É igual o Lucas disse, a culpa é da imprensa. Que culpa da imprensa, meu irmão? A imprensa joga. A verdade, a culpa são dos jogadores. Que, por sinal, o que eu sei é que estão colados com ele. É verdade isso? Sim. Eu nunca vi um respaldo tão grande assim de um treinador que não apresenta resultados, pelo menos, né, num recorte recente, um respaldo tão grande por parte do elenco. Cara, eu sinto que o que pega mesmo hoje, Craque Neto, é uma cultura implementada pelos influencers, esses caras que falam direto com o torcedor e ficam pedindo cabeça. E eu acho que é os próprios caras do São Paulo, como é do Corinthians, sim, como é do Santos, como é do Atlético. Eu acho que vira um forfé. Nossa. E aí as pessoas não têm o entendimento do que é o certo e do que é o errado, cara. E passam do ponto. Mas muito do ponto. Carpini estão passando do ponto. Criticar, normal. Não tem problema nenhum, a gente critica pra caramba. Óbvio, ele erra. Capelanes, Pretzel, Capriotti, Mauro Betti, todos nós que trabalhamos aqui, a gente critica, mas pera um pouquinho, há uma campanha contra o Carpini monstruosa, ele não é bom, tá tudo bem, não é bom treinador? Manda embora. Ó, contratamos errado, não deu certo. Mas o que tá acontecendo? Vai esperar então perder 3 jogos pra mandar embora, porque aí a internet vai mandar ele embora, é isso? Exatamente. Me parece que é. É isso mesmo. Tanto que, cara, o São Paulo voltou ontem pra uma Libertadores, jogo no Morumbi, 50 mil pessoas. Legal, vai na boa, vai na fé, irmão. Isso, o jogo terminou, se o time ganhou por 2-0. Legal é Sul-Americana, né? Exato. Se o time ganhou por 2-0, cara, comemora. Tudo bem, jogou mal, não fez os gols, mas fez 2 gols no final. Pô, que legal. Vamos pra cima. Poderia ter goleado. Isso, Duas bolas na trave, gol impedido. Assim, eu não vejo sentido nisso. Eu também não. Quer fazer tigre agora? Passa o treinador. No Internacional não tem essa certeza, mas no Morumbi as declarações são todas nesse sentido, Mendel.
É isso mesmo, Bruno. Tanto na entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini se disse respaldado tanto pela diretoria como pelos jogadores. A informação que a gente tem é que os principais jogadores do São Paulo gostam muito do trabalho do Thiago Carpini no dia a dia, compraram a ideia dele, até pediram para a diretoria a permanência dele no comando técnico do São Paulo, independente do resultado contra o Cobressal, mas é claro que a diretoria vai analisar jogo a jogo o desempenho do time para saber sobre o futuro do técnico Thiago Carpini. Em relação à torcida, a gente viu aí vaias da torcida, até gostei do seu tom dramático, Bruno Vicari, no VT, mas a torcida realmente cobrando bastante o técnico Thiago Carpini, vaias, mas parte da torcida também aplaudindo o técnico Thiago Carpini, dando apoio para ele, a principal torcida organizada do São Paulo apoiando bastante. Ele até falou sobre isso na entrevista coletiva, agradeceu a parte da torcida que tem apoiado. Ele disse que, surpreendentemente, muitos torcedores têm procurado ele para elogiar, para dar apoio, para dar realmente esse suporte para o técnico Thiago Carpini. É um técnico novo, tem essa desconfiança pela idade, claro, vinha de bons trabalhos, mas a gente sente isso nas redes sociais, nas críticas dos torcedores, muita gente também desconfiada pela falta de experiência do técnico Thiago Carpini. Dentro de campo a gente viu aí os números, né? São 7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, teve o título da Supercopa do Brasil contra o rival Palmeiras, mas também teve a eliminação do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino. Então a torcida fica ressabiada pela situação, pela atuação do time, e o técnico Thiago Carpini colocando essa reconstrução. Ele disse que muitas vezes a reconstrução do time é por derrotas, algumas vezes por vitórias. Depois do título da Copa do Brasil, ele acredita que o São Paulo tem que passar por uma mudança, não teria os mesmos resultados neste ano, então ele está tentando implementar o trabalho dele, e aí vive essa situação com parte da torcida realmente desconfiada com o trabalho do técnico Thiago Carpini. A gente fazer justiça também, a gente levantou os melhores aproveitamentos das equipes, claro que cada um no seu contexto. São as equipes Série A que tiveram aí as competições estaduais e algumas competições internacionais. O Atlético Goianiense, o Marra vem destacando uma sequência de 15 vitórias consecutivas. O Furacão, o Flamengo, o Cuiabá, olha o Inter, 75,9%. Palmeiras, Bahia, Criciúma, vitória. O São Paulo aparece na 16ª posição, com 56,3%. Que coisa engraçada, né? Porque, por exemplo, o Grêmio, que foi campeão gaúcho, não está ali. Aham. O Atlético, que foi campeão mineiro, não está ali. Não está entre os 8, né? Aí você tem, por exemplo, o Furacão, que está em segundo, que já trocou de treinador também. Sim. Agora, a maioria desses times ali, principalmente os 4 ou 5 primeiros colocados, uma derrota no ano, né? Vocês falavam no aproveitamento do Inter. O Inter perdeu só pro Guarani esse ano. Derrota mesmo. É que teve eliminação no Gauchão, que foi nos pênaltis, enfim. Sim. E tem alguns empates no meio do caminho, né? Mas como que às vezes os números eles dão uma maquiada, né? Sim. No desempenho do time, que o time tá vivendo também. O Mendel falou mais cedo, e eu notei isso na entrevista também. O Carpini, ele falou assim, bem de leve, mas falou. E é verdade. E é já naquele sentido assim, tô caindo, mas tô caindo atirando. Ele tocou num ponto que a Mari já tinha levantado aqui, que os problemas físicos do São Paulo não são desse ano. E são assustadores. Faz pelo menos 4 anos que a gente discute isso. E não são, tá certo. E o próprio departamento, né, de preparação física não está relacionado à comissão dele, né? Já é algo do São Paulo. E o Carpini reconheceu isso e falou que, inclusive hoje tem reunião já, outras reuniões já existiram e hoje tem reunião também para falar sobre esse tema. O Rogério falou disso há quanto tempo? Pois é. É o que ele falou, né? Né? Pelo menos 4 anos que a gente discute isso. E ele também citou, e é uma verdade, que o Mário Marra já tinha citado aqui, que o time que foi muito elogiado com todos os méritos e conquistou um título importantíssimo no ano passado, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, fora de casa, não vencia ninguém. Sim, é verdade. Nesses 2 pontos ele tem razão, né, Marra? Tá atirando ou tirando dele também dessa conta? Ó. De certa forma, mas eu acho que assim, ele não tem advogado de defesa na direção, ele tem que mostrar, colocar peças no tabuleiro, né? Ele tô mostrando meu trabalho também e tal. Eu acho que não seria necessário se o trabalho tivesse num outro estágio, mas o trabalho não está no estágio. Mas acho que a gente precisa voltar no tempo e lembrar, quando o São Paulo faz a opção pelo Carpini, faz a opção que é classificado como uma aposta. Então, assim, se você apostou, é como o Cruzeiro fez a opção pelo Larcamon. Se você apostou, cara, foi assim, foi no aleatório? Não, foi baseado em relatórios, foi baseado em análise.
Então eu acho que você vai ter que aguentar um pouco mais. Eu acho que o Carpini está respondendo porque ele está se sentindo indefeso. É que a sensação que eu tenho, que todo mundo tem, é que... Enfim, é que parece que não tem mais salvação. Porque meu ponto é a assim... primeira hora que perder vai cair e assim, perder ele vai perder algum. Ele vai perder. E O agora? brasileiro não tem como não perder, né? Não tem É como, isso que exato, a gente é falou. isso. Não é que vai ter um campeonato que ele vai ganhar um título e vai entrar em paz e um ambiente... Agora tá só começando o ano. E aí eu penso assim, ele empata um jogo e perde um em casa, acabou. Eu não consigo ver, a não ser que seja uma mudança. E o futebol, ele exige processos, e normalmente não é da noite pro dia, que da noite pro dia o São Paulo vai virar uma máquina de futebol. Os torcedores vão falar, meu Deus, estávamos todos loucos. Ele tinha tudo, estava tudo planejado e eu que estava errado. Eu imagino o São Paulo ainda galgando nesses processos. E para mim, então, quando começa nessa coisa da coletiva, do técnico ter que levar dado para se justificar, ter que falar que, o time tá comigo, eu me sinto muito tranquila, porque eu tenho não sei o quê, porque eu fiz não sei o quê, porque eu estudei, porque... Parece que é isso, você tá advogando para tentar... E que é uma situação muito ruim, né, Mari? Porque, assim, é um constrangimento muito grande pro treinador também, né? Porque ele, obviamente, sabe da pressão que está sofrendo, sabe o que está sendo falado. Certamente tinha uma noção que ontem, se não vencesse o Cobressal, possivelmente ele não era mais o treinador do time. Me parece que nesse momento, além da própria defesa que ele está fazendo, né, e a entrevista vira quase que realmente ele advogando em relação ao trabalho que ele faz, em causa própria. Anatomia de uma queda. Ele tem nesse momento, e a impressão é essa, né, o Mendel até falou também sobre isso, o apoio de grande parte do grupo de jogadores. Isso para ele é uma boa notícia. É uma boa notícia. Então, assim... Ainda mais no São Paulo. Exatamente. Internamente, me parece que pelo menos liderança, os jogadores mais experientes, quem está mais tempo no São Paulo, internamente está com ele. Ótimo. Para ele é muito bom, porque a gente não vai certamente acompanhar que, olha, os jogadores não querem mais, tem jogador que agora está fazendo bico, que saiu do time, tem jogador que está falando mal dele. Então, me parece que isso é uma coisa boa para ele. Mas que essa impressão de ultimato vai acontecer toda hora, de aviso prévio vai acontecer. Eu acho ruim, acho desrespeitoso com ele também. Até porque se você pegar a sequência, ele estreia com Fortaleza no Brasileiro. Isso, sábado à noite. Depois ele pega o Flamengo. Isso. Depois ele pega fora o Atlético Goianiense, que tem as 15 vitórias seguidas. Aí ele joga fora com o Barcelona. Em Guayaquil. E depois recebe o Palmeiras. A Edson Batista... Isso esse mês só, tá? A Edson Batista caiu em Goiânia, né? Foi contra o Atlético Com Goianiense. o São Paulo, Mas tem o símbolo do Inter aqui atrás, porque ontem também... Exacerbada, né, em cima dele. E falou do apoio, né, do presidente, dos jogadores e tudo. E também falou também discordou que 3 zagueiros seja uma condição de se defender. Mas isso ele tem razão. Isso eu concordo com ele também. Não tivemos, porque muita gente criticou, né? Que ele não tivemos tempo de treinar essa formação, ele falou. Isso não teve? Peraí. Ele falou isso. Vamos lá, por partes. Então, por tópicos aqui. Primeiro ele falou das lesões. Pra mim ele tá usando já uma bela de uma muleta pra justificar eventuais insucessos que ele tem aí pela frente. Tá? Aí vai falar, mas eu perdi do Fortaleza no Morumbi no final de semana, que já estreia no Brasileiro, né? Eu perdi do Fortaleza, já tô imaginando aqui um cenário, tá? Eu perdi do Fortaleza no Morumbi porque eu não pude contar com o Lucas, porque eu não pude contar com o Rato, porque eu não pude contar com o Rafinha. E agora com o Ferreirinha também. Beleza. Já tô imaginando. Flamengo, a mesma coisa. Então vamos lá. Outra coisa que ele falou a respeito do tempo de treinamento, ele falou que não teve tempo. Ficou 20 dias parado, ou bacana, depois da eliminação vergonhosa que você teve pro Novo Horizontino no Morumbi. Esses 20 dias você fez o quê? Churrasco no CT? Tempo pra treinar você teve, eu sou incompetente. Então, se você não aproveitou o tempo que você teve depois dessa eliminação vergonhosa pro Novo Horizontino, você que vai pro quinto do inferno. Com relação ao que ele falou aí... Você tá amargo, Marcão, você tá amargo. Eu preciso colocar as pessoas no lugar delas, viu? Ele falou também sobre o trabalho do Dorival, que era bom, mas tinha suas dificuldades. Tinha, mas foi campeão da Copa do Brasil com as suas dificuldades, com um elenco muito menos qualificado do que você tem hoje. Voltou à disposição que o Dorival não tinha. Ferrarese, voltou Galopo, chegou Eric, chegou Ferreirinha, o Rames Rodrigues está à disposição, tá melhor condicionado fisicamente. Só eu já te falei 5. Então, se com o trabalho, o trabalho do Dorival tinha assim suas dificuldades, com 5 jogadores a menos, ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, tirando Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Sobre a cobrança exacerbada. Ele falou a respeito do rendimento, né? Então vamos lá, quando você fala, eu tenho um aproveitamento bom. Você tem um aproveitamento bom, eu sou incompetente, jogando contra time inexpressivo do Campeonato Paulista. Você jogou contra Novo Horizontino, contra Bragantino, aliás, o Bragantino da Série A, mas vamos pegar, os times que caíram do Campeonato Paulista. Ituano, Santo André, você tem aí Ponte Preta, que tá na Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani, tem uma série de outros times, a Inter de Limeira. Você tá de brincadeira, Carpini.
Tá de brincadeira, o senhor é um belo de um palhaço. Então, o primeiro lugar que você tem que fazer é assumir a sua responsabilidade. O senhor é um incompetente. Você não tem a mínima capacidade de treinar um time do tamanho do São Paulo Futebol Clube. E o torcedor que fica passando a mão na cabeça... Ah, mas coitado do Carpini, ele tá há pouco tempo no clube. O negócio é o seguinte, Montiel, o São Paulo ele enfrentou o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais fácil que o São Paulo vai ter na temporada. Começou agora aí, ó, Libertadores já tomou o pau do Tadjeres. Ontem, contra o Cobressal, vou só pontuar aqui, tá? Tem muito torcedor que às vezes vai falar assim, ah, mas a culpa é do Carpini, era pra ter ganhado de 4, 5 se tivesse feito os gols. Ok, concordo, aliás, é uma crítica que eu tenho pra fazer a respeito do sistema ofensivo. Também. Exato. Os jogadores do São Paulo estão de brincadeira. O seu Luciano aí que eu tô pedindo pra ter chance ali mais à frente, podendo finalizar, que pra mim é um bom finalizador. Vamos lembrar da campanha contra o Novo Horizontino, onde o São Paulo foi eliminado, Motinha? O seu Luciano, dentro da área, ele perdeu 2 gols. No primeiro tempo de cabeça e um cara a cara com o goleiro no segundo tempo. Ontem também perdeu. Ontem dentro da pequena área... Né? Enfim, tava impedido. Ontem, dentro da pequena área, o seu Luciano conseguiu chutar a bola por cima. Então, vamos começar a aproveitar um pouco mais as oportunidades. Mas, só um parênteses aí com relação ao que era pro São Paulo ter feito vencido de goleada. Mas o negócio é o seguinte, Motinha, vamos só pontuar uma coisa aqui, porque às vezes quando o time ganha, tem muito torcedor que fala, ah, mas ganhou, você tá criticando. Isso que importa, né? Fazer o gol aos 40 minutos, primeiro gol aos 40 minutos contra o Lanterna do Campeonato Chileno, vá pro quinto do inferno. Você que também corrobora, você que também de repente compactua com esse tipo de vergonha que fez o São Paulo ontem fazer o seu torcedor passar raiva, você tá de brincadeira, rapaz. O São Paulo tem que atar esse time e tem que amassar. Tem que enfiar 6-7 sem fazer força. Agora ganhar com o gol dos acréscimos do Cobressal, você tá de brincadeira. Vai pegar agora aí, ó, Fortaleza no final de semana. Eu só vou calar minha boca com relação ao Carpini, o Sombra, Motinho, meus amigos. Se o São Paulo conseguir estabelecer ali uma sequência de vitórias. Então, por exemplo, ganha do Fortaleza aqui no Morumbi, é uma obrigação, tá ok? Na teoria, sim. Não tá falando do Bayern de Munique, é o Fortaleza. Sim. Tem que ganhar. Empata com o Flamengo fora de casa. Pega o Barcelona lá em Guayaquil e empata. Ok, começa a calar minha boca. Fala, bom, tô vendo uma evolução de trabalho. Tô pegando adversário qualificado e tô conseguindo vencer e empatar fora de casa. É uma coisa. Tem o Atlético Goianiense antes, Marcão. Antes do Barcelona de Guayaquil. Então tem que bater na cara do Atlético Goianiense. Tem que bater, né? Tem que bater. É isso aí, é isso que eu ia falar. Então esse contexto aí onde você tem Fortaleza, Flamengo, Atlético Goianiense e Barcelona, precisa ganhar do Fortaleza e do Atlético Goianiense. Se empatar fora de casa contra o Flamengo e contra o Barcelona, beleza. Mas eu quero só ver, viu, Motinha, o rendimento. Informação exclusiva na tarde dessa quinta-feira. Uma pessoa do São Paulo me assegurou que Hernan Crespo está louco para voltar ao tricolor. Vale a lembrança de que o Crespo está empregado, trabalhando no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Ele chegou a esse clube em novembro, o time é o 3º colocado na liga e vive uma fase extremamente importante. Nas 2 próximas terças-feiras, o Al Ain disputa as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Confrontos contra o Al Hilal de Jorge Jesus. E na sequência tem a final de uma Copa lá dos Emirados Árabes. Essa Copa já está com data fechada para acontecer. O Crespo deixou vazar através dos seus representantes que gostaria de fechar com o São Paulo após essas decisões. Não bastasse o recado que chegou via empresários, o Crespo também conversou com gente que é sua conhecida, gente amiga da última passagem dele pelo São Paulo, para reafirmar essa intenção de voltar ao São Paulo. Então é o argentino trabalhando nos bastidores para mostrar ao São Paulo que caso o Carpini se mantenha por mais alguns dias, o Crespo vai virar uma solução, uma alternativa no fim desse mês. Só para contar que a Copa dos Emirados está marcada para o dia 26 do mês de abril, ou seja, restam aí alguns dias em que o São Paulo deveria manter o Carpini ou ter um técnico interino, como por exemplo o Milton Cruz. Nicola, o Crespo agrada. Ele tem uma parcela, tem uma lista de defensores dentro da diretoria, mas não é unanimidade, especialmente na Barra Funda, onde avaliam que o trabalho dele deixa a desejar. Mas aí uma curiosidade, hoje o Baby, presidente da Independente, em uma live, falou a respeito do futuro do time e também do comando técnico. Ele descartou, pelo menos da vontade dele, as possibilidades de Felipão, Luxemburgo e Mano Menezes. Chamou esses 3 técnicos de ultrapassados e disse que não se descartaria a possibilidade de lançar uma campanha a favor da volta do Crespo. Segundo ele, o Crespo seria uma alternativa interessante. Você pensa igual? São Paulo, vamos abrir o programa desta quinta-feira falando do tricolor paulista. O Morumbi que voltou a viver uma noite de Libertadores, como sempre, muito especial. Mas o jogo não foi fácil. Foi sofrido, foi na marra, foi na raça, mas deu São Paulo Futebol Clube contra o Cobressal do Chile. Muito boa tarde para você, Vampeta.
Tá aí, pressão enorme em cima do Thiago Carpini, mas ganhou alguns dias aí de respaldo o Carpini com essa vitória de ontem. Será que ganhou, Vamp? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Pedro, Bruno, boa tarde a todos, né? Ganhou um respiro, né? A gente sabe que se o São Paulo tropeçasse um empate ou até mesmo uma derrota, né, para um clube aí que não tem a mínima expressão assim dentro da América do Sul, principalmente numa competição como a Libertadores. A gente tá falando de São Paulo tricampeão do mundo, tricampeão da América, né? Estádio lotado, mais de 50 mil, o Carpini sendo pressionado, que eu acho injusto, eu acho errado, eu acho que tem que ter tranquilidade. A gente vê um clube aí, Pedro, que é o, simplesmente assim, né, o Manchester United, né? Joga a Premier League, tá fora da Liga dos Campeões, um dos clubes que mais investe, o treinador lá não consegue caminhar o holandês e não é essa versão. O Carpini chegou, não tem nem 3 meses de clube, né? Conseguiu quebrar um jejum de vitórias dentro da arena do Corinthians, ele é o treinador, ele ganha a Supercopa do Brasil, né? No Campeonato Paulista caiu num grupo que o São Paulo fez ponto pra caramba, uma das equipes que mais pontuou, mas seguido ali por Novo Horizontino e Mirassol, né, Bruno? São Bernardo, né? Muito ponto, tudo bem. O último minuto contra o Ituano. O próprio Corinthians perdeu do Ituano também. O estadual é para você ter uma base boa para começar a Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Injusto, acho que a diretoria tem que dar um respaldo maior, uma proteção maior. O torcedor São Paulino entender também. É um cara novo com objetivos e ideias bons. Eu vi, depois do jogo, Caleri, todo mundo dando entrevista, mais defendendo o treinador do que falando da própria partida, né? Sim. 3 pontos dentro da tabela, tá ali, né? Perdeu do Talheres na estreia, mas fez o dever de casa diante de uma equipe que não vai classificar. Essa equipe vai estar fora. O Cobressal. Cobressal. Eu sempre ouvi falar no Cobreloa, lá atrás. Rival do Cobressal. Bem lá atrás. Então deixa o Carpini trabalhar em paz. O município protege o cara. O nosso presidente Casares. Belmonte. Acende o charuto, chama o Carpini, Belmonte. Protege dessa retaguarda. Os jogadores. Os jogadores ontem, você viu? A coletiva de 5 jogadores ontem passando ali na Zona Mista. Na Zona Mista, tudo falando em proteção ao Carpini, né? Então, quer dizer, deixa o cara trabalhar em paz, que tem muita coisa pela frente. O torcedor São Paulino também dá paz pro cara, pô. Chamaram o nome do cara ontem, foi vaiado, tudo. Deixa o homem trabalhar em paz. Todo lado do Carpini. Olha só, hein? Vampeta bancando o Carpini aqui. É bancando assim, que eu gosto. Agora, se os caras lá gostam que estão tropeços, é diferente. Eu deixaria o cara trabalhar em paz. Deixa o cara trabalhar em paz. O cara é um dos treinadores que está surgindo novo aí. Com certeza, dá o tempo. Deu pra ver que o elenco gosta dele. Pô, Pedro, sabe, o cara não tem 3 meses. Assim, é o começo, tudo é um começo difícil pra todo mundo. Sim. O São Paulo Dorival, a gente viu aqui, foi ganhar na antepenúltima rodada fora de casa, né? Fez o dever de casa. E por cada Copa do Brasil. Se não é a Copa do Brasil, não sei nem se o Dorival começa essa temporada. E hoje o Dorival é treinador da seleção brasileira. O Caleri ontem falou, no ano passado o nosso time não era de fazer assim jogos tão vistosos, né, bonitos. E aí ele defendeu o Carpini, disse que leu um monte de coisa no Twitter. Quantos gols São Paulo perdeu ontem? Hoje a gente podia falar aqui que... Vários, um caminhão. Poderia ser 5. 5-0, mais ou menos. A bola não entrou. Perdeu muitos e muitos gols e aí aquela coisa, né? O torcedor vai ficando impaciente, o time vai ficando também mais nervoso, o gol não sai. Mas deu São Paulo, hein? André Silva, que vem entrando muito bem nesse time do São Paulo. Entrou bem contra o Talheres, entrou bem ontem, foi premiado com um gol. E o Caleri, que é um jogador que parece que já joga no São Paulo há uns 20 anos. Tamanha identificação, a raça dentro de campo. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. A sua avaliação desse São Paulo do Carpini, que conquistou a primeira vitória na Libertadores da América. Bruno Prado. Bom, a vitória é importante porque perdeu o primeiro jogo, então precisava vencer e é o time mais fraco do grupo. Então um tropeço ontem ia complicar bastante a vida do São Paulo. No outro jogo teve o empate Barcelona e Talheres, né, em Guayaquil. Né, o Talheres começa bem com 4 pontos, São Paulo tem 3, o Barcelona tem 2. Né, são os times que vão brigar pela vaga, o Cobressal tem 1 ponto, mas não vai brigar, é um time mais fraco. Não foi uma grande partida do São Paulo, o São Paulo sofreu bastante. É aquela coisa também, se faz o gol no primeiro tempo e teve chance de fazer, seria um jogo mais fácil.
mas não fez, perdeu oportunidades e aí ficou um jogo tenso, né? Porque o gol não saía, o tempo ia acabando. O Cobressal chegou a ter uma oportunidade boa no segundo tempo, que o Rafael apareceu bem. 2 vezes, né? Duas defesaças. Duas defesas, foi lá no mesmo lance praticamente. E conseguiu a vitória. O São Paulo, a maioria dos jogos não foram bons. São poucos jogos, são 16 apenas na temporada. A maioria dos jogos não foram bons. O time pode jogar mais, deve jogar mais. Tem problemas também de contusão, tem vários aspectos que influenciam. Claro que o trabalho do Carpini pode ser melhor. Mas aí é a questão da diretoria confiar. Os jogadores deixam bem claro que gostam do trabalho. E a diretoria, se ela acredita que o trabalho pode melhorar, que o Carpini pode fazer um trabalho melhor no São Paulo, tem que bancar o cara. E aí vão dizer, eles estão bancando porque estão mantendo, mas até acho que é uma questão de proteção a eles. Se a diretoria acredita no trabalho, e por enquanto ela vai mantendo, seria importante se manifestarem mais diretamente, publicamente, porque o Carpini tem uma grande rejeição de torcida. Muitas vezes rede social se comporta de uma maneira, a torcida de arquibancada de outra maneira, mas nesse caso ele tem rejeição tanto do cara que fica na rede social quanto dos que estão na arquibancada. Então seria importante sim, se a diretoria acredita que é um trabalho que pode funcionar mais para frente, pode melhorar, colocar a cara mesmo publicamente. O Carpini é um cara novo, então seria interessante o Casares chegar publicamente e dizer, não só manter, claro que quando ele mantém ele está dando um aval, mas por essa situação de grande contestação, seria importante o Casares chegar e falar, o próprio Muricy, que é um cara que é muito forte para o público, para a torcida, então seria importante, né? Por isso que sempre fica essa dúvida, será, eles estão mantendo, ok, mas será que eles confiam mesmo? Vão manter? Por exemplo, não ganha sábado no Fortaleza, eles confiam e vão manter? Então seria importante, se eles acreditam que o trabalho vai melhorar, que o técnico é bom, que o técnico é uma questão de tempo, chegar e publicamente colocar a cara ali, porque ele é um jovem e a pressão externa é bem grande. Parece que internamente ele tem apoio, mas externamente, a cada jogo que o São Paulo não vai bem ou tropeça, a pressão é muito grande em cima dele. Você pega aí a temporada, né? Acabou alguns estaduais do país, os principais estaduais, né? Já se foi, campeão paulista, Palmeiras, Flamengo campeão carioca, Atlético Mineiro campeão mineiro, Grêmio campeão gaúcho, assim, o Atlético Paranaense campeão. Desses times todos aí, o Atlético Paranaense está bem na Sul-Americana, 2 goleadas. O Atlético Mineiro ganhou 2 jogos, né? Tá, somou 6 pontos, mas com sufoco ontem, foi difícil. Teve chance até de golear, mas fez o jogo ficar difícil. O Flamengo vai fazer o segundo gol contra o Palestino aos 84 do segundo tempo. O Grêmio, campeão gaúcho, eu não sei falar, 7 vezes seguido. Como é que fala? 7 vezes? Hepta. Hepta. Se 6 é hexa, né? Hepta. O Grêmio é essa porra aí. Então ele quer conseguir 8 ano que vem. Maior festa no Rio Grande do Sul, na província de São Pedro. Não conseguiu. 2 derrotas na Libertadores. O todo possante Inter, que é da província de São Pedro, que o nosso querido Pedro está sofrendo um pouco, né? Empatou ontem com aquele time caro. Como é o nome do time que eu nem sei da Sul-Americana. Real Tomaiapo. Eu só fico olhando quem vai tropeçar, Bruno, contra time ruim que a gente nunca ouviu falar. Aí você pega o São Paulo, tricampeão da América, tricampeão do mundo, fez seu dever de casa. Poderia ter goleado, poderia, pelas chances que criou. No Maracanã, o Flamengo também. Só que terminou os 3 pontos. 3 pontos vale na tabela. Olha o São Paulo lá. O São Paulo agora tem 2 jogos fora de casa, né? Tem que somar pontos aí. Mas ninguém tá jogando no fim da bola. O próprio Palmeiras, cara. Palmeiras aí que tem um trabalho sólido com o Abel, com tudo. Palmeiras perde o primeiro jogo da final pro Santos. No segundo jogo ele reverte, mas não foi aquele negócio sobrando uma sobra. Não. É mais um trabalho consistente. O Palmeiras que beirou a perder do time do Papa. O Palmeiras era pra vir com uns 3-0 de lá. Veio com 1-1, somou 1 ponto, foi campeão paulista. Tá tudo aí, tudo ok. Mas ninguém tá jogando no fim da bola. No fim da bola a gente viu aí essa quarta de finais, né? A Liga dos Campeões. Aí sim. Aí é o fim da bola. Real Madrid e City, 2 seleções. Tem mais. Esses 2 times é mais forte do que qualquer seleção. Você vê um jogo contra o Barcelona e parece até que é outro esporte, mas não, mas quando a gente fala tudo futebol. Mas quando a gente fala contra o esporte, se você pegar o City e mandar convocar a seleção da Espanha, a seleção brasileira, a seleção da Itália, a seleção da França, o City é mais forte. Primeiro que treina todo dia junto, segundo que tem os melhores de cada posição. Sim, pode pegar de vários países, de um. Então, quer dizer, ainda não é o fim da bola. O torcedor que lotou
o Morumbi, é aquele mesmo torcedor que estava comemorando a Copa do Brasil. Galera, é isso, pessoal, falando do São Paulo, do trabalho do Thiago Carpini, muita gente já pedindo a saída do treinador, outros que não são a favor da saída do técnico Thiago Carpini. O trabalho dele, de fato, não é dos melhores, está muito pressionado, os torcedores, parte, né, dos torcedores do São Paulo, não vou falar que são todos, alguns já pedindo a saída do Carpini, até porque o time não vem jogando um bom futebol. A gente ia olhando ali, principalmente após, na reta final, né, do Paulistão, o São Paulo fez uma partida muito ruim contra o Ituano, conseguiu achar um gol ali já na reta final do jogo, gol de pênalti do Lucas, e foi eliminado para o Novo Horizontino, e o torcedor ficou chateado, né, e não está contente com o desempenho do time. Na Libertadores, na estreia, não foi muito bem, jogou muito mal, tanto é que perdeu. Ontem criou várias oportunidades no Morumbi, anteontem, criou várias oportunidades e já veio abrir o placar no segundo tempo, né? Com o André Silva, que entrou no segundo tempo, inclusive entrou muito bem, é uma peça importante, né, para a sequência desses próximos jogos. E o São Paulo, acredito que até por não conseguir fazer um gol no Cobressal ali no primeiro tempo, no início do jogo, a partida foi ficando um pouco mais tensa, os jogadores querendo o resultado. E o Carpini, né, está muito pressionado. O São Paulo não vem jogando aquele bom futebol e muitos torcedores ficam preocupados, principalmente para a sequência aí, a Libertadores, porque o São Paulo não pode vacilar, né, porque pode acabar correndo o risco de ficar de fora ou de não classificar, né, para a próxima fase. Apesar de ter conquistado, né, esse ótimo resultado diante do seu torcedor no Morumbi, mas o torcedor está criticando demais o trabalho do Thiago Carpini. O Crespo, né, como foi citado aí no vídeo pelo Jorge de Cola, segundo ele, o Crespo está doido para voltar para o São Paulo. Ele foi campeão do Campeonato Paulista de 2021, é um cara que já conhece o São Paulo. O certo é que vai surgir, né, muitas especulações aí sobre futuros treinadores do São Paulo. O Carpini ainda é treinador, mas está pressionado, né? E acredito que quando acontecer aí uma derrota, se o São Paulo tropeçar no final de semana, a coisa vai complicar ainda, a pressão vai ser muito maior para cima do Thiago Carpini. Mas vamos aguardar, né? A gente torce para que ele consiga fazer esse time jogar um bom futebol e que logo mais também os outros jogadores aí que estão no DM estejam à disposição. Alguns a gente sabe que vai demorar um pouco, a lesão um pouco mais grave, mas é torcer para que o Carpini, da agora para frente, quem sabe, né, consiga fazer esse time jogar um bom futebol, para ele ter apoio, né, dos torcedores, de toda a torcida do São Paulo, para essa sequência aí do seu trabalho. Vamos aguardar, né, os próximos jogos. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.